Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MCast. Equilíbrio, maturidade e integridade. E aqui com a gente você vai crescer e desenvolver esses 3 pilares para ter uma vida plena. Uau, isso aí. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso episódio de número 11. Gente, passou muito rápido. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, nós não poderíamos deixar de falar do nosso parceiro, nosso patrocinador aqui, que é a Assistec Online, que, como vocês já sabem, é uma grande empresa de tecnologia que também trabalha com produtos, acessórios para consumidores e somente para vocês, ouvintes do MCast, a Assistec está dando 20% de desconto em qualquer acessório de celular. Gente, qualquer acessório mesmo, das melhores marcas, preço que vocês não encontram nem na internet. Então, aproveitem, aponta a câmera do celular para o QR Code que vai aparecer aqui na tela e faça a sua melhor compra. Isso aí, gente. Hoje nós estamos aqui com um cara que a gente admira demais. Então nós vamos apresentar ele pra vocês. Ele tem 23 anos, gente. Tem uma bagagem apenas com 23 anos. Mas a bagagem é de muito mais anos. Uau. Ele é casado, graduado em gestão financeira e ele é sócio da Zion Private Service, que é um escritório de aconselhamento e planejamento patrimonial. Então, gente, se preparem que esse vai ser um episódio cheio de conhecimento. Seja muito bem-vindo, Luiz Henrique Menegali. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Espero que dentro desse episódio eu possa estar aí agregando com conteúdo. Mas é uma honra te receber aqui. Luiz, como que tu te sente tão jovem assim, já falando sobre esse assunto, aconselhando tantas pessoas, eu acredito até de muito mais idade? É meio complexo falar sobre isso, principalmente eu acho na região que a gente mora. Falar com gente um pouco mais velha não é tão simples assim, né? Por conta da nossa parte cultural, então a galera se sente um pouco com medo, até de certa forma eu tive bastante barreiras, né? Antes de ter os resultados que eu tive para lidar com as pessoas, porque o público hoje, principalmente no Brasil, que tem uma renda maior e que está dentro do público que eu costumo atender, são pessoas mais velhas. Então eu tive essa barreira com a idade, tive que fazer alguns movimentos, tive que compensar com outras coisas para poder atender esse público, mas foi mais ou menos assim. Desenvolveu uma mentalidade forte, isso. então, para Um posicionamento, uma mentalidade também, né? Tem que ter argumento, senão Você tem que saber, realmente. tem que saber o que tá Resultados, né? falando, tu não pode gaguejar quando tá falando, basicamente é isso. Então, pra gente começar, né, esse assunto, tu consegue explicar pra gente o porquê que falar de dinheiro, né, gera tanto desconforto ou vergonha nas pessoas, assim? Para muita gente até é um tabu, né? Falar sobre dinheiro, assim como outros assuntos. Eu acho que a gente pode levar pro lado mais da imaturidade cultural. O que eu quero dizer com imaturidade cultural? Aqui no Brasil a gente tem uma cultura de que às vezes é meio vergonhoso falar de dinheiro, ou a gente atrela dinheiro a, por exemplo, a questões políticas, partidárias, ou algo nesse sentido. Uhum. Então a gente sempre vai olhar como, se a pessoa tem muito dinheiro, provavelmente ela fez alguma coisa de errado, né? Esse é o grande pensamento que a maioria das pessoas tem, pelo menos que eu conversei. Ganhou de forma justa. Né? Isso, não foi algo justo. Uhum. Então, a gente tem essa dificuldade. Se tu for olhar para outros países, já a maior parte da população já tem conhecimentos financeiros básicos. E muitas vezes não é nem falado na escola, é algo que vem de casa mesmo. Então, por isso que eu quero dizer cultural. Cultural nesse sentido. Tem outro ponto também, que além dessa questão, as pessoas cometem muitos erros financeiros por essa parte essa falta de conhecimento, e aí também gera essa vergonha de falar sobre esse erro financeiro, ao invés de ir buscar conhecimentos, conversar com alguém para aprender e não fazer de novo. Então gera esses problemas, infelizmente a gente sabe dos dados, né, a família jogando bastante no tigrinho, tem esse vício, né, cultural, e também a espera de, ao invés de eu buscar conhecimento, eu sempre vou buscar um salvador, né, então essa cultura política e partidária que espera que alguma pessoa do governo vai resolver meu problema, e dessa forma eu acabo não buscando esse conhecimento para resolver esse problema. Eu lembrei da loteria também. Quantas pessoas, né, jogam na loteria esperando um salvador. Mega da virada. Que vai mudar a sua vida. Quando, na verdade, pequenas ações diárias poderiam ter muito mais efeito do que ficar esperando a vida inteira por algo que nunca vem, né? É verdade.
E Luiz, me conta um pouquinho da tua história com o dinheiro, assim, como que tu começou no mercado financeiro e se tu quiser trazer um pouquinho assim da tua história pessoal com o dinheiro, acho que vai ser bem legal. Porque que virou a tua paixão hoje, né? Trabalhar com isso, ajudar as pessoas, né? Legal. Bom, eu já tenho mais ou menos 5 anos de experiência, então eu comecei mais ou menos na faixa dos 18 anos, né? Gente, 18 trabalhar especificamente nessa área, tá? Mas a minha história com a questão financeira começou muito jovem. Eu não vou lembrar exatamente a idade, mas eu acredito que foi em torno dos 10 anos. Por que eu não vou dizer que eu não lembro exatamente? Porque o que fez diferença na minha vida foi um livro que eu ganhei dos meus pais sobre educação financeira com essa idade. Minha mãe sempre... Qual que é o nome do livro? Tu lembra? Eu não vou saber Não dizer. Depois eu posso até tentar Show. achar, daí eu pesquiso e mando pra vocês. Mas a minha mãe e meu pai foram num seminário na igreja e tinha esses livros à venda. E era um cristão que falava sobre gestão financeira familiar para adultos, né? Principalmente sobre saúde financeira. E ele tinha a versão para crianças. Era uma versão adaptada para crianças. Então, por exemplo, eu lembro claramente, né, do livro, quando eu li, ele falava mais ou menos assim, que a gestão de uma criança, a gestão financeira de uma criança é bem diferente da de um adulto. Então, vou dar um exemplo. Eu ganho R$100 por mês da minha avó, ganho mais 100 dos meus pais, enfim, isso. Ele explicava assim, como a gente não tem nenhuma conta para pagar, é a obrigação da gestão financeira da criança ela guardar 70% e gastar apenas 30%. Então, entre guardar 70% e 80% e gastar entre 20% e 30%. Ele falava, quanto mais tu guardar, melhor vai ser. Quanto mais tu controlar os teus gastos, mais no futuro tu vai ter. E ele foi trazendo essa didática bem simples e mostrando o que eu podia comprar, o que eu não podia, o que eu ia conseguir conquistar. Daí, na época, tu é criança, tu pensa, nossa, eu vou comprar um videogame, um computador, eu vou comprar uma TV. E desde sempre eu conquistei as minhas coisas. Tudo que eu comprei, pra mim, foi com meu dinheiro. Desde pequenininho? Sim. Então, eu ganhava... Eu contava uma piada pro meu avô gostava que eu contava piada, na época ele me dava R$10, R$20. Então eu ganhava dinheiro assim. Não, eu ia ficar rico. Sério. É verdade. Meu avô, ele gostava muito de diversão, então eu contava piada pra ele me dava R$10. Que massa. Aí tinha um limite, né? Depois ele parava, porque senão eu ficava o dia inteiro treinando piada só pra ganhar dinheiro dele. E aí, daí eu ganhava R$100 dos meus pais, ia juntando esse dinheirinho. Então eu lembro que eu comprei uma TV pra mim, eu comprei um fone, um headset de jogo, eu comprei um Play 3 e eu comprei também um computador. Gente. Tudo isso só guardando o dinheirinho que eu ia ganhando, fazendo a gestão, eu gastava muito pouco e tudo mais. Então esse livro me ajudou a conquistar muitas coisas. Então essas experiências de novo me trouxeram essa mentalidade, inclusive pra agora. Eu sempre tive essa mentalidade. E aí, se tu for no caso do âmbito adulto, ele é basicamente só o inverso do que ele ensina. Que é gastar, no caso, entre 70% e 80% no máximo que tu ganha. Tô falando de contas gerais, ainda guardar, fazer reserva. E de 10% a 20% tu investir, né? Se tu puder, seria melhor que fosse mais. Mas vamos falar numa realidade Brasil, entre 10% e 20% tá muito bom, em geral. Então, foi mais ou menos essa minha história de criança, assim, né? Que eu tive esse primeiro contato. E aí, pra falar de como eu entrei pra trabalhar dentro disso, né, eu sempre gostei muito de esporte, então eu comecei no futebol, porque meu pai sempre jogou futebol, e depois eu fui pro basquete com mais ou menos, mudei completamente, na verdade, né, fui com mais ou menos 14 para 15 anos jogar basquete e fiquei até praticamente a pandemia. Eu treinava muito, eu tava pra tentar jogar no profissional e tudo mais, eu já tava na idade de testar, tanto que eu fiz teste em Joinville, fui para outros lugares e tudo mais. E aí, bem no ano seguinte, deu a pandemia. E aquilo ali quebrou meu chão, né? Porque eu tava com todo o planejamento montado pra minha vida, me doava, basicamente eu treinava, estudava, trabalhava, treinava três treinos no dia. Caramba. Então, acordava às 6, aí ia pra escola, voltava, ia pro restaurante da minha mãe, saía 2, 3 horas da tarde, eu ia pra academia, voltava, estudava e ajeitava a casa. Aí treinava das 7 às 9 e depois eu treinava com outra categoria das 9 às 10h30. Chegava em casa 11 horas, meia-noite eu ia dormir, 6 horas eu tava de pé de novo. Então era essa a minha rotina. O nosso sonho, né, de ser profissional. Eu também abri mão, né, do vôlei, né? Isso. Tu sabe, né? Aham. Uhum. É uma vida que não é muito fácil, assim, a vida do atleta. E também o cara, aqui no Brasil principalmente, é levado mais como um hobby do que como uma profissão. Então a galera tem dificuldade de fazer dinheiro, a não ser com futebol, né? Mas vamos focar aqui no Mas o esporte é muito bom porque ele constrói essa mentalidade de conquista, bastante. Né? De disciplina também. Muito. Eu até tenho um ponto muito importante ali que depois eu vou trazer, mas eu acho que é a perseverança como um todo, assim, que faz muita diferença.
que o esporte trabalha muito isso na gente, né? E aí, perfeito, eu me vi ali meio perdido, na verdade, porque eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu comecei a orar sobre o assunto. Eu falei, nossa, eu vou me desesperar ou vou tentar resolver? Eu falei, eu tenho esses dias que tá tudo fechado para tentar encontrar alguma coisa. Pensei na minha cabeça, né? Pandemia, né? Foi bem na época que fechou tudo, assim. Daí foi ali que eu dei o estalo. Eu falei, cara, eu vou parar de treinar, eu não vou ter a mesma estrutura quando eu voltar. Não sei quanto tempo eu vou ficar sem treinar. E outros lugares continuaram treinando, adaptado, né? E aqui no Sul a gente não tinha essa estrutura, então meio que ficou por assim. Então eu fui orar, né? Fui pedir pra Deus, entrei em desespero. Eu falei, nossa, eu tava com tudo planejado e agora foi tudo por água abaixo, né? Até de certa forma meio incomodado, porque eu tinha me dedicado tanto, então foi uma frustração pra mim na época. E aí depois disso, começou a aparecer bastante coisa, né? Sobre essa questão de gestão financeira, vídeos no YouTube. E eu não tinha nada para fazer na pandemia mesmo, né? Tava auxiliando minha mãe ainda no restaurante na época. Então eu comecei a assistir vídeo, estudar. Eu falei, poxa, aí eu me lembrei, né? De quando eu recebi aquele livro dos meus pais. Eu falei, poxa, eu já tenho esse conhecimento. Sempre comprei as minhas coisas. Por que eu não aproveitar esse conhecimento que eu já tinha? Daqui a pouco trabalhar com isso. E não só isso, mas treinar em casa primeiro. Então... como a pandemia foi um período difícil para todos, né? Todos passaram por um momento delicado. Eu pensei, poxa, se eu ajudar a minha mãe no restaurante e ajudar com as finanças deles em casa, pode ser um primeiro case para mim testar e ver se eu também já realmente penso em trabalhar com isso. Então foi onde eu comecei a ajudar eles a organizar, daí troquei os investimentos dele de banco para corretora, fui fazendo algumas movimentações que auxiliaram eles a dar um pontapé inicial e também querer mais. Porque meus pais, eu não vim, tipo, como é que eu posso dizer? Eu não vim de uma família de renda baixa, já vim de uma pessoa de renda média para alta. Só que eles nunca conseguiram guardar muito. E isso foi um reflexo da falta de conhecimento financeiro que eles tinham. Com certeza. Entende? Então, vamos lá, se eu não tenho conhecimento do que fazer com o meu dinheiro e também aquilo que eu deixo no banco não rende, por que eu vou guardar? É a pergunta que toda pessoa se faz. Por que eu vou guardar? Por que eu não vou comprar um tênis que eu quero? Se eu estou trabalhando 8, 10, 12 horas por dia, por que eu não vou comprar um celular que eu quero? Por que eu não vou viajar? Por que eu não vou fazer outras coisas? Então, essa falta de conhecimento faz com que as pessoas tenham essa troca de... Como é que é mesmo? Tem uma palavra específica para isso que agora eu não me lembro. Mas é essa troca do longo prazo para o curto prazo que a pessoa faz. Então, ela começa a trocar esse pensamento, tá? Então, foi mais ou menos dentro disso que eu comecei a trabalhar. Meu primeiro case foi em casa mesmo. Então, e no fim teve resultados muito bons. Muito bom. Então essa foi a minha entrada dentro do mercado financeiro como um todo. Aí depois disso eu comecei a trabalhar com o pessoal na internet, né? Trabalhei com o pessoal do digital que fazia essa parte do mercado financeiro, foi minha primeira experiência. Só que eu não trabalhava especificamente, eu ajudava eles nos lançamentos ali e tal. Eu ganhava um percentual da ajuda que eu dava pra galera, então eu consegui guardar um dinheiro. E aí foi onde, né, vocês até já vou adiantar a pergunta que vocês me fizeram do meu erro financeiro, que foi nesse momento que eu fiz a burrada financeira. Que eu joguei fora mais ou menos uns 15 mil reais na época, que era praticamente tudo que eu tinha guardado. 15 mil reais, gente. 15 mil reais. Tem gente que talvez já gastou muito mais que eu, mas essa foi a minha maior financeira e pra mim na época foi tudo que eu tinha guardado, né, com o trabalho que eu tinha feito com o pessoal da internet. Eu tava para sair do restaurante da minha mãe, porque eu já queria me desvincular, também já tava pensando em me desvincular daquilo, né? Ajudei eles e queria me desvincular, até por questões de namoro, casamento, né? Já precisava pensar em algo mais à frente e não continuar ali, e, enfim. E aí o que aconteceu? Eu saí dessa empresa, porque eu tava enxergando algumas coisas que não estavam de acordo com os meus princípios e valores, então eu vi que eles possivelmente estavam fazendo coisas erradas e eu não queria compactuar com aquilo. Eu decidi sair. Fiquei sem receber nada, porque eu tinha saído do restaurante, e fui abrir minha própria empresa. Eu sempre gostei muito da área de saúde, por conta do esporte, e decidi abrir uma empresa de suplemento, só que era suplemento para foco e concentração. E eu montei uma fórmula, conversei com especialistas dos Estados Unidos, entrei em contato com muita gente, passei madrugadas adentro estudando e fiz isso. Só que qual foi o meu erro? Não ter escutado minha esposa, era minha namorada na época, porque ela comentou, amor, essas pessoas que estão junto contigo não vão fazer dar certo. Não são íntegras. Isso. Na verdade, elas até não eram pessoas integridade no sentido do mau caráter, elas até eram pessoas boas, só que o time de vida delas não era para elas fazerem aquilo.
E elas compraram essa ideia porque eu trouxe, não era algo do coração delas fazer aquilo. Eles pensaram talvez no resultado financeiro, mas não era algo que elas estavam muito afim de dar o sangue e suor para fazer acontecer, de fazer o investimento. Então, no fim, acabou que não fui só eu que tive o prejuízo financeiro, eles também tiveram, então não foi algo que eu fiz sozinho. Por isso que eu digo que no sentido, eu não me envolvi com pessoas mau caráter, mas eu acabei perdendo esse dinheiro por me envolver com pessoas na hora errada. Não era para eu fazer aquilo, e Deus também não tinha me direcionado, então foi uma desobediência da minha parte e gerou esse prejuízo para mim. Que na época fazia bastante diferença esse dinheiro como um todo. Depois disso eu fiquei um tempo sem fazer nada. E aí foi onde eu comecei a orar. Falei, Deus, bom, já sei que eu fiz errado, não era pra mim ter feito aquilo. Então eu quero uma oportunidade para mim voltar a trabalhar no mercado financeiro, na área, ajudar as pessoas e tudo mais. E aí foi onde o John, né, que hoje é meu sócio, ele apareceu lá na minha porta para conversar comigo. E aí eu vou voltar para explicar como é que a gente se conheceu. Tem o movimento Mergulhados, lá na igreja, né? E aí, para quem não conhece, eu acho o Mergulhados interessante explicar o que é. É um movimento interdenominacional que fala sobre, principalmente, a questão de avivamento, ativação de propósito. E o Mergulhados estava para se tornar, vou equiparar um Dunamis no sentido de abrir empresa, gerar conteúdo, enfim. E aí, dentro disso, os líderes que na época eram o Marcelo e o Josias, eles foram fazer uma reunião com o John para essa parte de abertura de negócio, entender sobre o mercado financeiro e tudo mais, com uma pessoa que entendia de negócio, que fazia a gestão de uma empresa que era uma asset. Então, trabalhava com comercial, trabalhava com empresas. Então, eles foram buscar esse contato. E como eles não tinham muito conhecimento na época, eles falaram, eles pediram se eu podia ir para eu poder auxiliar eles na conversa e eles entenderem um pouco mais, né? E aí, eu fui lá, acabei conhecendo o John, a gente conversou, eu meio que traduzi o que o John falava para eles, também dei alguns insights, aí o John viu que eu tinha esse conhecimento de mercado financeiro. E aí depois disso, a gente ficou muito tempo sem se falar, foi aquela conversa ali e a gente no fim ficou meio que por aquilo ali. Só que a gente continuou tendo um contato assim meio breve dentro da igreja, não foi nada assim muito próximo, mas no fim a gente acabou tendo assim. E aí quando ele resolveu abrir a Zion, e eu, no fim, eu tava orando, isso foi perto do meu aniversário, bem no final do ano, então ele veio lá, ele me mandou mensagem, falou, eu queria ir na tua casa pra gente conversar e tal, eu queria te apresentar uma oportunidade e tudo mais. Eu falei, se não é de Deus, eu não sei o que é, né? Acabei de orar e o cara vem perto do meu aniversário pra trazer essa oportunidade, eu vou ouvir. E aí foi onde ele me explicou a ideia do negócio, como o mercado financeiro funcionava mais como um todo, por que ele queria abrir uma empresa daquele jeito. Eu falei, perfeito, tô contigo, vou comprar a ideia. Então eu tô na empresa desde que basicamente fundou, assim. Que massa. E esse é um dos motivos pelo qual eu me tornei sócio ano passado. Eu fui o primeiro a comprar a ideia, então a gente não tinha escritório, não tinha Instagram, não tinha identidade de marca, e falar de dinheiro sem ninguém te conhecer no Sul não foi muito fácil. Uau. Então, assim, foi uma ideia que a gente comprou, a gente trabalhou muito para fazer dar certo, e hoje, graças a Deus, tá indo tudo muito bem. Muito bom. E desse teu erro financeiro, qual foi a maior lição que tu tirou? Eu acho que não escutar conselhos, né? Tipo, não ser uma pessoa, como é que eu posso dizer, arrogante, de não escutar os conselhos, achar que tu sabe mais, porque quando tu é uma pessoa que gosta de estudar, que nem eu, que sou uma pessoa que estudo bastante e de certa forma sou meio autodidata, assim, eu gosto de procurar as coisas, eu tenho a tendência a não querer escutar o que vem de fora por eu estudar bastante. E é justamente esse ponto que me fez cair, porque daí eu não escutei a Laura, que tinha essa percepção de fora. Total. As pessoas, sempre que tu tá de fora, tu vai ter uma percepção diferente de quem tá dentro, e quem tá dentro vai sempre ter uma percepção diferente. Então, não é que tu vai escutar tudo que te trazem, mas, tipo, pelo menos escuta e absorve. Se não for pra ti, tu joga, mas pelo menos ouve, sabe? Então foi esse o ponto que me fez. Mas ainda assim, eu não tiro como de todo ruim, porque muitas vezes essa parte de prejuízo vem para te trazer esses aprendizados também. Talvez eu nunca teria aprendido e eu preferi ter acontecido isso naquela hora do que talvez ter perdido muito mais, tipo, agora ou depois, enfim. Com certeza. Eu acho que é importante a gente se encaminhar para um assunto bem importante que
muitos dos nossos seguidores trouxeram, né? Que é uma dúvida bastante recorrente, né? Pessoas que conversaram com a gente também. A gente estava dando uma pesquisada, né, Luiz, que em abril desse ano, a porcentagem de famílias endividadas subiu no Brasil, né, para 77,6%. A gente queria saber a tua opinião, assim, por que tu acha que as pessoas, elas vivem endividadas? É culpa da mentalidade delas, alguma coisa que elas deixaram de fazer, o país, a inflação, qual que é a tua... É falta de organização? Bom, eu acho que a gente pode vocês citaram várias coisas e eu acredito que é uma junção de tudo, na verdade. Não tem um ponto específico que faz acontecer tudo isso, sabe? Mas antes de entrar no porquê, eu acho que é importante a gente desmistificar a questão da dívida, né? No caso ali dessa notícia, foi falado sobre endividamento. E aí, claro, eu não li essa notícia em específico para dizer, mas eles podem considerar pessoas que têm dívida no nome ou pessoas que estão com o nome sujo, que são duas coisas completamente diferentes. Por quê? Porque nem toda dívida é ruim. A dívida que tu está com o teu nome sujo é uma dívida ruim porque muito provavelmente tu fez uma dívida que tu não deveria ter feito, né? E a dívida inteligente, ela vem para a gente se alavancar financeiramente. A nossa economia, ela é baseada no crédito, na tomada de crédito. Pessoas enriquecem com a tomada de crédito. Só que, por isso que eu falei da imaturidade cultural, isso é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil. Essa cultura de dívida é uma coisa ruim. Tudo eu preciso comprar um carro à vista e ter no meu nome, tudo eu preciso comprar um apartamento, ter o dinheiro e comprar no meu nome e ficar livre de dívidas. Só que quando tu vai para outras culturas, eu posso até citar a mais próxima que a gente tem, que é da nossa realidade no sentido de equiparação, seria os Estados Unidos, a galera lá se endivida a rodo. Obviamente que a dívida deles é muito mais barata que a nossa, daí a gente entraria em outros fatores econômicos, mas a cultura deles é a dívida. Então eles vão é uma pegar... dívida boa. Só que é uma dívida boa. Então vou utilizar um exemplo do que seria uma dívida ruim primeiro. É uma pessoa que vai lá pegar uma dívida num banco para poder pagar uma conta, ou para fazer um consumo, ou para pagar uma viagem, ou algo nesse sentido, e fica com aquelas parcelas em AV a perder de vista, com um juro de 4, 5% no mês, por exemplo. O que é uma dívida inteligente? Por exemplo, eu tenho meu imóvel próprio lá, comprei meu imóvel. Eu dou ele em garantia para o banco, pego um empréstimo em cima desse meu imóvel, é um empréstimo que sai muito mais barato. Hoje, ainda assim, na faixa do que a gente tem, que é um crédito caro no Brasil, a gente está falando de um crédito para pessoa física que é 4, 5, 6, 7% ao mês, a gente está falando de um crédito com garantia na faixa de 1,5, 1,7 ao mês. Então, olha a discrepância, né? Então, dentro disso, falar lá para os Estados Unidos, né? Eles pegam esse imóvel que eles já têm, aí eles tomam esse crédito, eles compram outro. Aí eles botam aquele imóvel a alugar, esse paga a parcela, aí eles pegam, geram outra dívida, aí esse imóvel sobe de valorização, eles fazem nova dívida em cima, compram outra. Eu tô falando de uma forma bem simples, não é bem assim, mas só pra ilustrar mais ou menos o que seria uma dívida boa. Então essa dívida gera outros ativos que geram nova renda passiva. Então Perfeito. Isso seria uma dívida boa. Tá? Então é esse o ponto que eu quero trazer aqui, é desmistificar que nem toda dívida ela é ruim. Muito pelo contrário, a dívida serve para nos alavancar, se feita de forma com um planejamento consciente. Perfeito. Então precisa ter essa distinção. Agora, vamos falar especificamente da dívida ruim, que eu acho que é o ponto maior aqui, que é encontrar famílias, até mesmo pessoas jovens já com dívida estudantil ou outros problemas aí de dívidas, né? Eu acredito que seja uma soma de fatores. Então a gente pode falar no âmbito escolar, a gente não se fala sobre isso dentro das escolas e muito menos nas famílias. A gente pode falar sobre a questão política, então de o dinheiro ser um tabu principalmente por conta do passado político que a gente tem, e pode-se dizer que perdura até hoje. Então todo mundo que tem dinheiro, que ganha dinheiro, que faz gestão financeira, todo mundo é de certa forma meio sujo. E também por conta da inflação, né? Então as políticas governamentais fazem com que a inflação seja maior ou menor, porque como é o Estado que tem o controle da moeda, então eles podem controlar o quanto de moeda circula. Então, basicamente, o teu dinheiro ele não é teu, porque eles que controlam quanto vale o teu dinheiro. É mais ou menos assim que funciona. Por exemplo. Que doideira. É meio complexo e até vou explicar, tem uma estrutura bem interessante que explica porque normalmente a inflação ela é um grande problema, mas principalmente para os mais pobres. Os mais ricos, eles normalmente demoram muito mais para ser afetados, e eu vou explicar o porquê. A inflação é basicamente assim.
Imagine que vocês duas têm uma banca e vocês estão vendendo 10 maçãs. E essas maçãs, cada uma tá R$1, por exemplo. E eu tenho 10 e tem 10 pessoas aqui desse lado querendo comprar as 10 maçãs. Tá um preço coerente, todas as 10 pessoas vão ter as suas demandas atendidas, elas vão pagar R$1, vocês vão fechar a banca, vocês vão voltar no outro dia e tá tudo certo. Agora imagina que o governo injeta dinheiro na economia. Então, ele aumentou a base de dinheiro que está circulando. Aí agora, as pessoas, ao invés de ter elas têm R$2. Só que tem as mesmas 10 pessoas, eu não vou nem dizer que aumentou o número de pessoas. Eu vou falar que tem as mesmas 10 pessoas para comprar as mesmas 10 maçãs, só que elas agora têm R$2. E aí o que vai acontecer? Metade das pessoas vão pensar, eu tenho R$2, eu vou pegar 2 maçãs, não uma, e vai ficar 5 pessoas sem. Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que subir o preço dessa maçã para poder compensar, porque vocês não estavam preparadas para isso. Então não teve um aumento da oferta em relação à demanda que se tinha. Então isso é uma prática bem simples de explicar como que acaba subindo os preços. E aí o que acontece? Quanto mais uma coisa tem, menos ela vale. Uhum. Por que um diamante ele é caro? Porque ele tem pouco. Então tudo tem a ver com a questão da raridade, oferta e demanda. O preço das coisas no geral. E aí agora trazendo um pouquinho para explicar o porquê que normalmente os mais pobres que sofrem, e infelizmente a política governamental que visa gerar muito benefício social é um problema. Porque grande parte do dinheiro que é gerado pelo governo, ele desce em escada, ele não é tipo linear. Então, por exemplo, eu vou dar um benefício social, daí eu vou dividir igual. Isso não acontece. Normalmente o dinheiro que é emitido vai primeiro para a galera, os amigos do rei, que a gente chama, é efeito cantilhão, se chama isso. Então, esse dinheiro vai para os amigos do rei, pessoas de conexão, que tem lá dentro, acesso, posso falar deputados, empresários e tudo mais, entre outras coisas. Recebem esse dinheiro, eles investem nas empresas, gastam, compram, fazem muita coisa. E esse dinheiro vai circulando, porque ele vai comprar uma maquinária da empresa, daí esse dinheiro da maquinária da empresa vai para a empresa, que vai para o funcionário, que vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Então, quando o dinheiro chega na pessoa de mais baixa renda, toda essa galera já usufruiu desse dinheiro sem o reajuste, entendeu? Então esse dinheiro vai começando a circular, daí as preços vão subindo. Quando chega lá, no último que ele recebe, esse dinheiro já não vale mais nada, não adianta. Nossa. Não resolve o problema. Então por isso que os mais pobres sofrem primeiro e os mais ricos sofrem por último. E grande parte dessa galera, como já tem um conhecimento financeiro maior, eles também acabam alocando esse capital em moeda forte, que não é o real. Então eles acabam ganhando ainda mais. Por quê? Porque eu vou consumir, vou investir em moeda forte. Essa moeda forte que eu investi e comprei mais barata, ela vai se valorizar em relação à moeda e eu fico mais rico ainda. Então é mais ou menos essa estrutura que acaba acontecendo e o porquê que isso gera. E aí, quando eu falei antes ali sobre a falta de conhecimento financeiro, fazer com que as pessoas, ao invés de investirem, elas gastem com tênis ou um sapato, eu lembrei da palavra. Isso se chama preferência temporal. Isso é um efeito que acontece quando a gente tem uma moeda fraca, um governo que traz políticas inflacionárias. Então, altera a preferência temporal das pessoas. Por que antigamente as pessoas davam muito valor para o trabalho? Porque elas guardavam aquele pouco dinheirinho, elas conseguiam comprar uma terra com aquilo lá. Elas conseguiam comprar um apartamento, elas conseguiam fazer muita coisa com o pouco dinheiro que elas juntavam. Aquilo valia para elas, então o trabalho delas era honrado. Quando eu tenho um dinheiro que ele não vale, que ele é deturpado pela forma como é gerido economicamente, através do governo, eu altero a preferência temporal das pessoas. Por que eu vou guardar 3 mil, 5 mil, 10 mil, R$1.000, R$500 que seja, sendo que no dia seguinte pode subir o preço das coisas? Não tem lógica, eu vou gastar esse dinheiro. Sendo que eu, sei lá, nunca vou conseguir comprar uma casa, Exato. Não vale meu dinheiro. Exatamente. Então essas políticas alteram a preferência temporal das pessoas, fazem com que as pessoas percam esse senso de longo prazo e tratem com muito mais urgência as questões de gastar agora. E viver, vamos dizer, por assim. Então, é mais ou menos isso em relação à parte das... Né? Isso aí é o que traria, vamos dizer assim, um pouco da explicação do porquê tantas famílias estão endividadas no geral. Então é uma série de fatores, né? Não é algo específico assim. Tá, e falando de dívida ruim, então, tu acha que a solução seria ganhar mais? Tu já atendeu alguém que ganhava muito, mas tinha dívidas ruins? Como que é essa relação, assim? Do quanto que tu ganha com a dívida? Então, é bem complexo falar, mas complexo no sentido assim, né? Eu até tô sendo meio prolixo aqui de repetir isso, mas tudo depende. Vocês vão ouvir muito depende aqui.
Sim, na verdade a maioria das pessoas que tem muito dinheiro são as que mais gastam, no geral. Então, e normalmente as pessoas que têm menos às vezes são as mais controladas. Eu conheço muita gente que ganha muito dinheiro e não consegue juntar. Então tem 20, 30, 40 anos de trabalho e não conseguiu juntar muita coisa, 10 anos que seja. Gasta aquilo que ganha, pelo menos assim. Ou tá sempre muito apertado, tem uma reserva pequena, daí qualquer emergência já tá zerado, né, vamos dizer assim. Então eu conheço gente assim. Só que daí essa questão é um problema de gestão. Só que isso não quer dizer que uma pessoa que ganhe pouco e gaste tudo que tem é o mesmo problema dessa pessoa que ganha muito e gasta muito. Eu não gosto daquela frase, tipo assim, se tu ganha 2.000 e tu não consegue gerir 2.000, não vai adiantar tu ganhar 10 e tu gerir 10. Porque isso depende muito da realidade. Vai falar pra uma família que ganha 2, 3 mil por mês e tem que pagar a conta com filhos, falar que eles não podem gastar isso, eles têm que gerir. Cara, não existe isso. Não tem como. Não existe, não tem como. Então não é a mesma realidade. A pessoa que ganha muito e gasta muito tem que tomar vergonha na cara e guardar dinheiro e pensar no futuro, ponto. Eu já ganho muito dinheiro. Isso quer dizer que eu vou ter a mesma capacidade produtiva o resto da minha vida? Não, ponto. Eu preciso guardar, preciso controlar meus gastos. Muito bom. Então, ponto. Esse é o fator da galera que ganha dinheiro e gasta. É realmente se cuidar e, infelizmente, por conta da internet também, tu acaba andando com um público que tem mais dinheiro. Então, tu, às vezes, nem é tão rico quanto a galera que tu anda. E aí, tu quer se comparar e tu acaba gastando pra manter esse status. Isso é uma coisa que acontece muito, muito, muito. E as pessoas parecem que têm vergonha da própria realidade. Só que isso não vai fazer mudar. Tu gastar mais não vai fazer mudar, entendeu? Só vai piorar. Só vai piorar, exatamente esse o ponto. Então, eu não gosto muito dessa comparação, como eu comentei, de falar, a pessoa que tem 2.000 vai ganhar 10. E eu acho que sim, a solução pra família que ganha menos é ganhar mais. No caso dessa família. Da pessoa que já ganha, a solução é controle. Da pessoa que ganha pouco, é ganhar mais sim. E não vai ser investindo R$100, R$200 por mês que vai resolver esse problema. Investir R$100 pra minha aposentadoria. Isso, não vai ser isso que vai resolver o problema dessa família no geral. Que vai resolver essa questão como um todo. Eu também acho que tem muita também a questão da mentalidade. Por exemplo, uma família que ganha R$5.000 no mês. Ela tem um padrão de vida, um estilo de vida. E aí vamos supor que, sei lá, ela começa no mês seguinte, sei lá, troca de emprego, ganha outras formas de dinheiro, aumenta para R$10.000 a renda. Então, uma questão de a pessoa, ela mudou, aumentou a renda, ela quer já instantaneamente mudar o padrão de vida, o estilo de vida. A inflação no custo de vida que o pessoal fala muito. Em vez de guardar, esperar um tempo até se consolidar, se solidificar essa nova renda, e guardando um pouco e depois para trocar realmente estilo de vida, comprar em outro mercado, comprar outras marcas, fazer outros investimentos, né? Saúde, então a pessoa ganha mais, ela já quero mudar meu estilo de vida, já quero mudar meu padrão de vida, já quero fazer outras coisas, né? Então eu acho que também muitas das dívidas começam assim também. Sim, perfeito, ótimo comentário. E até tem um dado interessante até que pessoas que atrasam o padrão, então por exemplo, que nem tu comentou, pessoas que ganham 5 passam a ganhar 10 e atrasam o estilo de vida em 5 ou 6 anos, elas conseguem ficar milionárias, no geral. Olha isso, então, gente. Então, por exemplo, eu mantenho esse custo de vida, eu sigo... Cara, pensa, 5, 6 anos. Vou dar um exemplo pra quem é novo. Pô, tá com lá 25, perto dos 30, até os 35, 36 anos. Vou dar um exemplo, dos 30 aos 35. Se tu aumenta muito a tua renda, mas tu mantém esse padrão por só mais 5 ou 6 anos, tu já consegue ter essa liberdade financeira. Tipo, muito maior. Não vou dizer que é totalmente, mas pelo menos grande parte dela tu já resolveria teu problema. E é muito trabalhar a mentalidade, né? Porque tu sabe que tu tem dinheiro, tu quer comprar, tu quer gastar, tu quer fazer Exatamente. isso, mas tu tem que pensar a longo prazo. Exatamente. Exatamente. E aí, infelizmente, a gente tá na era do parecer e não do ser, então isso acaba influenciando bastante. Total. Isso. E qual que... Uma pessoa que está endividada, né? A dívida ruim. Qual que seria o primeiro passo que ela pode dar para sair, assim? Começar a sair dessas dívidas? Depende. O que eu quero dizer? O que eu quero perguntar? Qual público tu quer falar? Porque, por exemplo, existe a família que está endividada porque precisa pagar uma conta. Ou tu quer falar, por exemplo, de pessoas que gastam e tem, principalmente por questões de consumo? Pode falar um pouco dos dois. Quer que eu fale um pouco? Então tá. Na verdade, sobre a questão familiar, o que resolve, normalmente famílias que estão endividadas de baixa renda normalmente têm filho. Então, se tem filho pequeno, a sugestão, não tem outra coisa para se fazer, mas
é quebrar o cartão de crédito e procurar uma pessoa que vá te ajudar a renegociar a dívida no banco. Principalmente isso, porque existem formas de tu renegociar essa dívida. Por exemplo, às vezes o banco está tanto tempo sem pagar que o banco pode vir pedir para fazer um acordo. Só que muitas vezes nesse acordo que o banco traz, ele coloca teu nome no Serasa. Então, tem essas nuances e tu precisa procurar alguém que vai te ajudar a renegociar essa dívida. Então, procura ajuda para renegociar essa dívida, primeiro então, ponto. Tem como? Tem como resolver, tem como. Tá, aí tu renegocia as parcelas que cabem dentro do teu bolso. Corta cartão para não virar extensão. E, infelizmente, alguém vai ter que trabalhar mais para fazer isso acontecer e gerar pelo menos esse dinheiro da parcela para sair da dívida. Então, ou um filho mais velho começar a trabalhar para ajudar em casa, ou procurar algum bico, coisa nesse sentido. Essa é a solução real, mas é a renegociação. Porque os juros do banco eles vão acumulando muito. E eles não vão cortar isso, entende? Só que o ponto é, eles podem trazer isso a um valor muito menor e botar a parcela que vai caber dentro do teu bolso. Então, nesse caso em específico, porque eu também não posso falar assim, porque às vezes tem família que tem 2, 3 empregos e ainda assim está endividado. Então, eu não posso simplesmente dizer assim, trabalha mais. Não existe isso. Tem gente, todo mundo tem as mesmas 24 horas, não é bem assim que funciona, né? Então, procure ajuda para renegociar. Esse é o primeiro passo. Tu acha que vale dizer, talvez, de uma parte do que tu ganha ser para pagar a dívida? Sim, Tipo na verdade assim, tem que ser a prioridade. Questão da organização, assim, é prioridade pagar a dívida? Tem que ou ser a tipo, prioridade. ou eu tenho que dividir meu salário entre as minhas coisas básicas, necessidades básicas, e pelo menos um percentual tentar realmente ir quitando as minhas dívidas aos poucos. Ah, tá, entendi. Não, Entendeu? Porque tem gente que não sobra dinheiro, então não consegue pagar as dívidas. Sim, perfeito. De novo, é muito complicado. Eu acho um assunto muito complicado de falar. Galera, É muito complicado porque cada um tem uma realidade de renda. Então, eu vou falar uma pessoa que ganha R$1.000 é uma coisa, que ganha 2 é outra, que ganha 5 é outra, se tem filho ou não tem filho é outra. Acho que a gente pode trabalhar com um público de 5 a 10, talvez. Tá, pode ser dentro disso. Então, nesse caso, a pessoa tem que dar prioridade para pagar as dívidas. Então, paga o essencial e muita gente confunde, mas assim, cartão de crédito não entra na conta mensal. Não é uma extensão importa. da renda. Sabe? Não só no sentido de uma extensão da renda, mas muita gente coloca nas minhas contas fixas, luz, água, telefone e cartão de crédito. Cartão de crédito não é conta fixa. Não entra. Cartão de crédito é sempre o teu extra. É coisa que tu comprou no shopping, que tu foi no restaurante, é iFood. Então, nunca vai ser uma conta, a não ser que tu gaste, tu pague boleto no cartão para gerar pontos e milhas, por exemplo. Isso não é uma conta. Não é uma conta fixa. Cartão de crédito não entra em conta fixa. Então, interessante. Corta. Então, corta o cartão de crédito. Ele não entra em gasto fixo, ele é gasto variável. Se tu quiser até falar qual que essa é a polêmica do cartão, né? Quem pode usar? Ele é um vilão? Todo mundo pode ter? Não Quem pode? não pode ter, assim, por exemplo, se pode usar, de que forma que ela pode usar para benefício, que a gente falou do ponto das milhas, assim, se quiser fazer um panorama disso, assim. Porque acontece do cartão de crédito. De pessoas que têm uma renda, sei lá, R$3.000 e não sei como tem um limite no cartão de 5, 7, 10. Isso é meio complicado. E aí acha que aquele é o dinheiro que ela tem, né? Sim, e aí acaba... tu soma, se eu ganho 13 e tenho 7 de limite, eu ganho 10. Então, eu não acredito que todo mundo possa ter cartão, por mais que eu acho que seja uma ferramenta fenomenal. Tem um livro que eu li recentemente que trata muito sobre a questão de construção patrimonial no longo prazo entre pessoas jovens e adultas. O que eu quero dizer com isso? Tu sabe o nome do livro? A gente gosta muito de indicar aqui. Então, na verdade, o nome do livro é Morra Sem Nada. É um livro que eu li recentemente. Ele tem vários outros contextos e eu não indico para pessoas iniciantes lerem, porque é um conteúdo muito bom e muito denso, só que com a mentalidade errada pode trazer problema. Entendi. Então tem que ser para um público específico essa leitura, que já tem um certo conhecimento. O que esse cara trata no livro? Ele fala assim: considerando que todo mundo pense em crescer na vida, vamos tratar que todo mundo quer sair dos R$1.000 e ganhar 100 mil, 1 milhão por mês. Eu vou dar um exemplo bem grotesco, mas pode ser 10 mil, 15 mil. É muito improvável que um jovem de 18 anos vá ganhar R$1.000 pelo resto da vida, certo? Então, por que guardar? Ou, tipo, por exemplo, se ele não tem conta, por que guardar? Ele vai pagar a faculdade dele, vai sobrar 200, 300 reais por mês. Por que ele vai guardar esse dinheiro? Por que ele não vai, por exemplo, pegar esses 200 reais extra e vai gastar numa viagem, vai parcelar em 24 vezes uma viagem que vai trazer conhecimento cultural, vai melhorar a comunicação, vai conhecer pessoas novas, culturas diferentes, daqui a pouco até algo que ele goste de fazer.
Então ele faz esse parcelamento de algo que seria muito caro, mas que com esse dinheiro que sobra mensalmente ele conseguiria pagar. É um investimento para ele. Então, por exemplo, o cartão de crédito, tu tem que só saber utilizar a tua previsão de fluxo de caixa. Se tu não tem esse conhecimento, não usa, ponto. Independente se tu ganha 3, independente se tu ganha 50. Não importa necessariamente o valor, mas é pelo conhecimento que tu tem de previsão de fluxo de caixa. É o quanto eu recebo, quanto eu tenho de conta, quanto eu vou receber no mês que vem e quando eu vou receber, porque tem isso, né, também quando eu preciso pagar o cartão, de quando eu não preciso. Fechamento da fatura. Isso, fechamento da fatura, quando que é o melhor dia para gastar. Então eu acho que esse é o ponto mais importante. É previsão de fluxo de caixa, estudar isso. E ó, se eu ganho 1.000, mas eu tenho um trabalho que é variável, no mês que vem eu posso ganhar 1.500, eu vou trabalhar para ganhar esses 1.500. Então eu posso fazer uma parcela de um curso, de um equipamento que eu tenho para comprar, de uma viagem que eu quero fazer que vai me trazer conhecimento. Não tem por que eu guardar tanto dinheiro. Eu acho que é importante tu ter sim a tua reserva de emergência, mas principalmente quando tu é novo, eu não aconselho esse papo de, tipo, ficar guardando R$100 por mês, R$200 e tudo mais. Tem que gastar tudo. Essa é bem a real. Tem que gastar tudo. Mas gastar certo, né? Isso, mas gastar certo. Então, eu ganho 2.000, tem que gastar os 2.000. Só que gaste com coisa útil. Não vai ficar comprando pod. Ou coisa do tipo que a galera jovem hoje em dia gosta de gastar com essas porcaria. Mas, então, vai viajar, vai comprar um curso. Porque, pô, se eu ganho 1.000, R$2.000... e eu gastar R$200 por mês e esse curso vai fazer eu ter uma profissão que vai me fazer ganhar 4 ou 5, por que não? Então, é um gasto pequeno, está sendo parcelado no tempo, então eu não vou pagar esse dinheiro agora. Daqui 3, 4, 5 meses eu vou estar ganhando esse valor, vai começar a me sobrar mais dinheiro. Aí eu termino de pagar isso, eu faço uma nova, ao invés de fazer uma de 200, eu faço 2 parcelas, 3 de 200. O que eu quero dizer com isso? Se eu tinha R$2.000 parcelado em 10 vezes, que dá R$200 por mês, eu posso parcelar 4.000, 5.000, com coisas mais úteis, porque nesse primeiro eu aumentei a minha renda. Então essa é a forma inteligente de tu utilizar o cartão pensando no crescimento da pessoa, como um todo. Muito bom. Eu também acho que é importante a pessoa conhecer um panorama geral, assim, dos próximos meses, né? Usando, sei lá, ferramentas de planilha, alguém... Ótimo. Porque, por exemplo, eu tô ali pra comprar, eu não tenho, sei lá, os R$200 pra comprar roupa, mas eu tenho o cartão de crédito. Então, tu vai parcelando na impulsividade, só que tu não tem noção de que no mês que vem tu já tem, tipo, R$1.000 pra pagar de cartão. Então, eu acho que é legal tu ir tendo já tem a parcela da outra roupa. De uma forma bem visível, realmente, de uma planilha, tipo, caraca, agora em agosto eu já tenho tanto isso porque eu parcelei de lá. Então, tu conseguir ter esse panorama geral de como é que está já as tuas contas para os próximos meses, pra tu não andar na impulsividade. Porque é fácil, eu tenho um cartão aqui ó, no celular, é só dar 2 toquezinhos e passar. E passou. Então, eu acho que esse é o mal E tem limite, passa. do cartão, né? Impulsividade, porque tu acha Isso. que tu tem, e aí tu depois, cara, como é que a minha fatura deu R$3.000, velho? E assim. isso também advém do ponto que eu trouxe antes, que é a comparação. Eu tenho necessidade de ter essa roupa mesmo, assim? Tem mesmo necessidade? Quanto eu vou usar isso? Ou será que vai ser só mais uma peça que eu vou colocar de vez em quando? Eu tô precisando. Pô, eu tô precisando de um moletom, não tem. Tá, beleza, vou lá, eu vou comprar 1, 2 calças, vou usar. Beleza, mas, pô, eu preciso de 4, 5. Não. Relaxa. 10 tênis. 10 tênis. Eu preciso do tênis mais caro, da melhor marca. Sabe? Não tem necessidade, né? Eu vejo muitos jovens hoje. Tênis é uma coisa que a galera gosta de comprar muito, então, ganha seus 1.000 e poucos, aí vai lá. Nunca tem dinheiro pra ir comer, fora com os amigos, por exemplo, ou pra guardar, ou pra algo. Tá sempre precisando de dinheiro, mas aí pra comprar um tênis de 300, 400, 500, 600 reais, tá podendo, sabe? Não. Então isso é meio complicado, é uma coisa que é muito mais da consciência mesmo da pessoa, e aí, de novo, preferência temporal, né? Agora eu vou falar de coisa boa, investimento. Quais são, assim, na tua opinião, os melhores investimentos e pra quem, né? Tipo, uma pessoa que ela tem um dinheiro tal, e ela quer fazer algo com o que sobra, o que ela guarda, pra multiplicar isso. O que ela pode fazer, assim, uma pessoa leiga? Isso, explicar de forma bem simples, porque muitas pessoas que nos ouvem não entendem nada de investimento. Até se puder falar, tipo, tem o tesouro, tem isso aqui, tem isso aqui. Tá. E de uma pincelada do mais avançado pra ficar com a pulguinha atrás da orelha Tá. também. Primeiro eu vou falar de investimentos e depois eu vou dar a solução que eu encontro para crescer mais rápido no geral, Show. sem ser via investimento como um todo. Então, o mercado financeiro ele é muito amplo.
A gente tem diversas e diversas frentes. Então, vamos lá. Eu posso falar de renda fixa, daí a renda fixa funciona de forma diferente em cada país. Então, a gente tem renda fixa a nível global. Posso falar de bancos aqui, bancos nos Estados Unidos, Japão, Suíça, enfim, N coisas que eu posso falar aqui nesse sentido. Que trabalha títulos do governo, CDB parte de banco, parte do agro, que mais? Daí a gente pode falar... assim, o que é renda fixa para os nossos ouvintes? Caso alguém não saiba. Um resumo do que seria renda fixa como um todo é previsibilidade. Se eu pudesse dar uma palavra mais simples assim, seria previsibilidade. Então são investimentos que têm um retorno previsível. Isso, bem mais previsível. Tem renda fixa que não necessariamente tem um retorno previsível, inclusive... Mas no geral, sim. Inclusive, tu pode ser mais arrojado e arriscar mais em tipo de investimento de renda fixa, muitas vezes, do que investimento em renda variável. Por isso que eu falo que é muito amplo, e existem diversas estratégias, ou seja, tu pode ser até arrojado ou arriscado em renda fixa. Tem formas de tu investir que fazem que tu pode ter ganhos assimétricos até em renda fixa. Mas isso é papo para outra hora. Aí temos a parte de renda variável, aí a gente pode falar de FIIs, ações, fundos multimercado, aí tem os derivativos, a parte de opções, tem investimentos alternativos. Nossa. Bom, é um mundo muito grande e contrário Luiz. E aí aí o que acontece? Eu costumo lidar com um público normalmente de alta renda. Por quê? Porque é um público onde eu consigo diversificar de outras formas. Então, dentro do mercado financeiro existem tickets para trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Não é necessariamente o que eu atendo, mas às vezes o investimento exige algo mínimo. Então, para mim, pensa assim, às vezes para eu colocar em uma modalidade específica, eu preciso que a pessoa tenha 50, 100 mil dólares para iniciar. Tipo, para iniciar, pensa que assim, ela já tem uma carteira, tipo, com várias coisas, e para aquela modalidade específica exige que coloque tanto. Então, assim, é um planejamento bem mais complexo que a gente tem que fazer para esse público. Agora, para quem está começando, vamos lá, tá com 5, 10, 15, 20 mil guardado. Não invista, é o meu conselho. Não invista. Por mais que eu trabalhe no meio, eu não aconselho a investir. Por quê? Porque o ganho potencial que eu tenho investindo 5 mil reais agora, né? Botar assim, não estou dizendo que a pessoa não vai guardar. Vamos supor que ela começou com 5 mil e ela tem 200 reais. Cara, daqui 40 anos, 30 anos ela vai ter R$1 milhão. Só que 1 milhão daqui 30 anos não vale 1 milhão. Então não resolve nada o problema dela. Nada. E eu preciso que ela ganhe esse 1 milhão antes de 30 anos. Só que para isso eu preciso que ela aumente os aportes mensais dela. Como é que eu faço isso? Aumentando a renda. E como é que eu aumento minha renda? Mudando de profissão ou melhorando o cargo, por exemplo. Ou renda extra, enfim. Então, o meu conselho para quem está começando é: não bota 5 mil numa corretora, não bota 5 mil no banco, 10 mil que seja. Tesouro direto. Não bota, não faz. 10 reais na caixinha do Nubank. Isso. Se tu tiver se esse teu dinheiro for da tua reserva de emergência, ok. Além disso, dinheiro que seja além da tua emergência, invista em si mesmo. Ponto. É o que mais vai gerar resultado no curto prazo, principalmente. Porque, poxa, eu posso ir lá e fazer um curso técnico agora e sair de 2 mil reais para ganhar 4, 5, 10 mil muitas vezes, a depender do que eu estou fazendo. Então, olha o potencial de ganho. Então, vamos lá, vou falar de um ganho assimétrico. Posso sair de um curso que paga 4 para ganhar 10. Isso realmente acontece. Realmente acontece. Eu não tô tirando um dado da minha cabeça. Isso realmente acontece. Pode fazer um curso de ganhar 4 para ganhar 10, a depender do que tu for estudar. Posso mudar de área, posso estudar programação e começar a ganhar em outra moeda, inclusive, por exemplo. Mas vamos botar esse salto de 4 para 10. É 60 mil a mais no ano. Tu tem noção? É um ganho enorme. É preferível eu investir 5 mil e gerar 50 reais por mês, ou eu gastar todos esses 5 e ganhar 60 mil a mais já no primeiro ano. Faz muito mais sentido. Então, por mais que eu trabalhe com essa área, eu não aconselho pessoas que estão iniciando a investir dessa forma. Invista em si, aumente o seu valor de mercado. Boa. Isso vai fazer com que a pessoa ganhe muito mais e muito mais rápido. É o que eu sempre gosto de trazer, porque tu é o teu maior ativo, principalmente quando tu é novo, a tua capacidade produtiva é muito grande. Então, se a pessoa tem o ímpeto de fazer, tem a mentalidade, poxa, eu realmente quero crescer, não tem como não dar certo. E, inclusive, o que faz essa diferença de pessoas que
que tem esse resultado é, inclusive, entender algo que a gente estuda muito na economia, que é oferta e demanda. Poxa, eu estou olhando o mercado hoje. Que profissões que estão precisando? Há um tempo atrás, eletricista ganhava mal, pedreiro ganhava mal. E vai fazer um orçamento com o pedreiro hoje. Pede para o eletricista vir ali, ficar 30 minutos na tua casa para tu ver quanto ele vai te cobrar. São profissões que ninguém quer colocar a mão na massa, por exemplo, e que estão pagando muito bem. E é algo que é simples de aprender, não é difícil, mas ninguém mais quer fazer. Limpeza também, né? Limpeza ninguém mais quer fazer. Se tu for contratar uma diarista hoje, posso falar por pessoas que vêm pedir, cara, eu tô pagando 200, 300 reais pra uma pessoa limpar. E ela limpa meio turno, não é mais tipo assim, ó, o dia inteiro na casa da pessoa, ela fica 4 horas. Então, olha o potencial. E tu vai trabalhar as mesmas 8 horas. Tu pega 2 casas ali, vai fazer 200, 400 reais por dia. Entende? Se tu for num trabalho CLT, tu vai ganhar 20, 30 reais por dia. 50, 100, máximo, sei lá. Estourando, vamos dizer assim, para quem tá iniciando. Então, são trabalhos que as pessoas não querem mais botar a mão. E é uma falta de entendimento de oferta e demanda também. Olhar, e isso é um conhecimento econômico. Por que eu fui para a área que eu trabalho hoje? Oferta e demanda. Eu sei que tem poucas pessoas que fazem o que eu faço, pelo menos aqui no Brasil tem poucas pessoas que trabalham nessa área. Se eu for colocar numa população de 200 milhões de pessoas, tem poucas pessoas que fazem. Então é a mesma coisa. O resultado assimétrico de quem quer ganhar muito dinheiro está em onde tem muita demanda e tem pouca oferta. Exatamente. Louco. Nossa, muito bom. Exatamente isso. Não tem muito onde escrever. Então, se qualquer pessoa que está começando hoje olhar todas as profissões que existem, olhar o que as pessoas estão mais reclamando que está faltando, e a pessoa se desenvolver e se especializar naquilo, acabou. Ela vai ganhar dinheiro. Não tem. Pode ser com qualquer coisa. Qualquer coisa. Nossa, eu confesso que eu fiquei surpresa. Também. Não esperava essa resposta. Não, mas faz muito sentido. Nossa. Faz muito sentido, né? Porque, então, basicamente tu diz pra pessoa que hoje não tem muito o que investir, não tem o dinheiro, vamos supor, guardado pra investir, ela investir em si mesma. Total. Pra ela conseguir ganhar mais. Aí quando ela ganhar mais, vai sobrar mais pra realmente ela investir e entrar nesse mercado. E aí tu consegue produtos financeiros e aí tu vai conseguir produtos financeiros melhores. Um valor mínimo, assim, pra pessoa começar a investir, por exemplo, a partir de 50 mil tu já pensa em investir. Eu acho que vai mais necessariamente de quanto a pessoa ganha do que quanto ela tem guardado em específico, tá? Por que eu falo isso? Mensais, né? Tem isso, exatamente, isso é alguma coisa que faz muita diferença, mas também tem a questão justamente que eu falei, que tem produtos financeiros que tem um mínimo de entrada, e normalmente esses são os melhores. Então, por exemplo, quando é muito fácil de tu entrar no investimento, e eu posso falar porque, infelizmente, o mercado que eu trabalho, o mercado financeiro, ele é prostituído, assim como vários outros, mas a gente tem esse problema, que é a venda de produtos ruins, que é esse conflito de interesse com o cliente de vender produto e ganhar comissionamento maior. Existe muito isso dentro do nosso mercado. Então, normalmente os produtos melhores estão para quem é mais difícil chegar lá. Então, normalmente pessoas que são milionários, multimilionários, têm acesso às coisas muito melhores, por isso que dinheiro faz dinheiro. E aí pessoas que estão no início sempre vão sofrer por ter acesso a produtos que não são tão bons assim. Eu não estou dizendo que não tenha, mas tu tem que garimpar muito mais para encontrar. E, inclusive, uma pessoa de confiança que vá te levar a esses produtos que fazem sentido também, entende? Muito bom. Então, eu não sei se faz sentido, assim, mas tem como puxar disso daí e já falar alguma coisa sobre investir em aposentadoria privada? Que era uma pergunta de uma seguidora nossa. Tem como, nessa lógica, Legal. Tem a ver com isso? Dá pra puxar? Sim, pode ser. Acho que é interessante a gente falar. Bom, aposentadoria é um tema bem legal de se falar. A gente tem dados ali que, na verdade, apenas 1% das pessoas que são aposentadas são devidamente bem aposentadas. Então, se eu for pegar um total de um público aposentado, eu até nem lembro o número, se vocês até quiserem olhar ali para ver o número de pessoas que são aposentadas, apenas 1% é devidamente bem aposentado, ou seja, que tem dinheiro, patrimônio, renda passiva, que não depende de terceiros e que não precisa mais trabalhar. Os outros 99%... Viver bem. Isso. Os outros 99% ou dependem de ajuda de familiares, ou de benefícios governamentais, ou junta tudo isso e ainda precisa trabalhar em idade avançada. Então, a gente... E aí, de novo, volta ainda dos assuntos que eu trouxe antes,
preferência temporal, falta de conhecimento de mercado financeiro, o tabu sobre o dinheiro. Então a galera não se prepara para esse momento, e esse momento chega e a idade não vem sozinha, né? De certa forma tu acaba cortando gastos quando tu é mais velho, mas em compensação tu gasta com outras. A pensão é tu ficar doente muito maior. Se tu trabalhou bastante, tu não teve tempo de se cuidar, a chance de tu ficar doente é muito maior. Então as pessoas acabam tendo isso e acabam passando por bastante dificuldade, infelizmente. Então, só que aí que tá. Esse planejamento de longo prazo, ele não vai ser resolvido guardando R$100. Obviamente que é muito melhor eu guardar R$100, se caso eu não vá investir em mim, do que eu não fazer nada. É muito melhor eu guardar esses 100, 200, R$300 que eu iria dar pro INSS, é muito melhor eu investir. Eu vou ganhar muito mais dinheiro, isso é incomparável. Se eu tivesse que dar uma preferência entre fazer INSS e guardar 200, 300, eu iria guardar 200, 300 e investir. Isso não tem discussão. Mas o que faz a pessoa ter uma aposentadoria boa é a construção de patrimônio. E o que eu quero dizer com construção de patrimônio? É eu aumentar a minha capacidade produtiva, eu aumentar a minha renda, através da minha renda eu me alavancar de forma inteligente, que eu falei da dívida como um todo. Aí eu compro imóveis, eu invisto esse dinheiro em outros mercados, monto algum negócio que vai me gerar renda passiva para sempre, né? Vou dar um exemplo. Quem abre o mercado vai parar de receber em algum momento da vida? Não vai, né? Não tem como. Hospital sempre vai precisar. Então é um negócio que alguém abriu com o dinheiro que ela ganhou e que vai perdurar para a vida toda, porque sempre vai exigir, sempre vai precisar daquilo. Daí, de novo, oferta e demanda, entendeu? Oferta e demanda. As pessoas sempre vão precisar comer. Sempre vão precisar comer. Cuidar da saúde. Exatamente. E é mais ou menos dentro desse foco. Então, aumentar essa renda e com aquilo que for feito potencialmente dentro da tua capacidade produtiva, a gente gerar essa construção e diversificação. Investir em mercado internacional, então moeda forte, comprar imóvel aqui no Brasil, cuidar com o imóvel aqui no Brasil, porque a nossa política é instável. Comprar imóvel fora do Brasil em renda, bota alugar no Airbnb ou algo do tipo. Tem países que é super barato comprar um imóvel, países turísticos, e tu vai ganhar renda em euro, dólar, qualquer outra moeda. Enfim, dá pra fazer N coisas, e é essa renda que vai começando a pagar as tuas contas. Só que tudo isso precisa de ou um profissional te ajudando, ou tu ser autodidata e estudar. E botar a cara a tapa, e conhecer, e errar, ter tempo pra estudar, né? E dá para aprender sozinho ou investir em cursos? Eu acho que até certo ponto sim. O ideal seria que as pessoas tivessem o mesmo conhecimento que eu tenho de tudo que eu estou falando, mas não necessariamente fazer por conta própria. Elas ainda teriam um profissional auxiliando, porque se eu estou trabalhando e ganhando dinheiro, eu não vou conseguir ter tempo para olhar as oportunidades do mercado. Não tem como eu fazer as duas coisas. Falando de um trabalho normal, né? Vamos botar por assim. Então a pessoa ela consegue estudar, ela consegue aprender, mas ela não necessariamente vai conseguir botar em prática. Mas é importante que as pessoas saibam, para principalmente o profissional que está ajudando, ela não ser enganada facilmente, ela identificar se tem algum erro, algo que está acontecendo, para ela não tomar tanto prejuízo, para minimizar os riscos dela. O conhecimento é para minimizar esses riscos frente ao mercado. De qualquer forma, eu aconselho a pessoa a procurar um profissional. Não falando porque é a minha profissão, mas porque ele vai encontrar oportunidades que ela não vai ter tempo para olhar. Então, mais ou menos isso. Outras coisas. É isso aí. Agora a gente vai entrar um pouquinho em outro assunto. A gente tem um dado de pesquisas com famílias, com casais, que diz que 60% dos divórcios acontecem por questões financeiras, por questões de dinheiro, mais que traição, qualquer outro problema assim familiar. O que tu diria assim como dica quando o parceiro tem uma visão financeira ou hábitos financeiros muito diferentes do que a pessoa, assim, e ela tem dificuldade com isso? Como lidar com essa questão dinheiro e famílias? Legal. Como conversar com o cônjuge sobre isso, né? Perfeito. Bom, essa questão do cônjuge ali é uma coisa que é pouco comentada, porque o ideal seria que são assuntos que deveriam ser falados antes de ir morar junto, né? Antes de casar ou algo. Porque, poxa, dinheiro envolve longo prazo. Conversas difíceis, né? Isso, envolvem as conversas difíceis antes de casar. Então é um assunto que deveria muito ser comentado antes de casar, antes de tu se envolver com uma pessoa, porque a gente entende que o modelo mental financeiro ele vem de criança.
Então essas crenças que tu tem em relação ao dinheiro, elas vêm de criança, do comportamento que teu pai tinha, da forma que teu pai geria, tua mãe geria o dinheiro. Eu sou muito de esconder o dinheiro, então provavelmente essa pessoa vai ter vergonha ou medo de falar pro cônjuge, algo do tipo. Então tem esses modelos mentais que acabam vindo... financeira. Isso. Gente que tem conta escondida do marido, da esposa e tudo mais. Ou por, enfim, outras situações que foram geradas, né, dentro do âmbito familiar ali, que acabaram gerando esse comportamento. Forma de falar, para entrar nesse assunto, eu prefiro, né, se eu tô num relacionamento com a pessoa de longo prazo, eu prefiro brigar e discutir do que não falar. Por quê? Porque quando a gente tá falando de financeiro, eu tô falando de futuro, certo? E eu não posso... De sustento, estabilidade. Eu tô falando de contas a pagar, eu tô falando de poder ficar sem casa, de ficar sem luz, de ficar, enfim, entre diversos outros assuntos. Então, e aí eu tô levando em consideração o ponto consumismo. Nesse caso, tô falando, mas tem outros pontos que eu já vou falar, mas a pessoa que ela consome muito, ela tem um problema de consumismo. Não tem uma forma específica de tu falar sobre. Tu tem que chegar e falar, a gente quer ter filhos daqui tanto tempo, tu acha que nossos filhos vão conseguir viver? A gente não consegue guardar dinheiro, sabe? Gasta tudo, estamos endividados, sabe? É algo de longo prazo, tu quer se aposentar, tu quer poder gastar isso que tu tá gastando o resto da vida, então é preferível que tu não gaste agora dessa forma como tá fazendo. Ou seja, um tapa de realidade, né? Isso é um tapa de realidade, porque é isso, ou eventualmente tu vai passar por uma dificuldade que essa pessoa não vai estar acostumada. Então esse que é o grande ponto, nesse caso em específico. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de esses problemas, muitas vezes é só falta de comunicação mesmo. Então o que eu quero dizer? Falta de alinhamento de planejamento. Então um tem uma ideia de futuro e o outro tem outra. Não se conversaram sobre isso, amor, eu tenho esses sonhos, eu quero fazer esse tipo de coisa, eu quero realizar isso, aquilo, aquele outro. Aí ela, eu quero isso, 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 isso. Como é que a gente pode fazer pra gente fazer as duas coisas? Vamos precisar trabalhar bastante. Vamos precisar cortar gasto. Vamos fazer isso. Ou muitas das vezes a pessoa nem sabe o que o outro pensa. Tipo, eu, como mulher, eu tenho o meu planejamento, eu tenho as coisas que eu gostaria muito de fazer, mas tipo, o meu homem não dá à frente, ele não dá o que ele quer fazer, ele não me dá uma luz. Pra que eu vou guardar? Eu vou gastar com o que eu quero. Então, às vezes, não é nem só o ponto de consumismo, é só essa falta de comunicação e de visão de planejamento e conversa que faz muitas vezes esses erros acontecerem. Não estou dizendo que não existam os casos, né, de a pessoa esconde, mas aí é outro ponto que não necessariamente tem a ver com financeiro, a pessoa está fazendo outras coisas erradas normalmente, né, tá ou apostando dinheiro que não devia, ou infidelidade conjugal no geral, e aí envolve dinheiro, enfim, entre outras coisas. Mas falando do ponto consumismo, é o tapa de realidade, não tem o que fazer, porque se tu tá pensando em manter um relacionamento de longo prazo, a gestão financeira precisa existir, e ela precisa ficar com a pessoa que tem mais capacidade. Não necessariamente é o homem ou a mulher que tem que fazer a gestão do valor mensal, né? Então, se é a mulher que vai fazer essa administração, ela tem maior conhecimento, deixa pra ela fazer a planilha. Vai lá, faz a planilha, fala, amor, é o seguinte, nós estamos assim, 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 tu tá ganhando tanto, eu tô ganhando tanto, tá mais ou menos assim, beleza? Isso é fixo? Isso é fixo? Vamos cortar isso, vamos cortar aquilo, vamos ajustar. Então, tem que ficar com quem tem mais capacidade, até o outro poder aprender ou pegar a manha de fazer as coisas. E sobre a questão de a pessoa muitas vezes só gastar, não necessariamente o consumismo, é falta de conversa e alinhamento do que os dois têm para realizar. E muitas vezes a pessoa hoje nem sabe o que ela quer para o futuro, ela não parou para pensar em relação ao que ela pensa. Tá vivendo um dia de cada vez, mas tem que ter um planejamento médio. Poxa, daqui tanto tempo eu gostaria de ter minha casa própria, sei lá, ou enfim. Então tem essas nuances que eu trabalharia dessa forma. Alinhamento com o propósito de vida também Isso. do cônjuge, dos dois como casal, né? Isso aí. Interessante. E, assim, indo para uma parte mais prática, assim, como é que a gente pode criar metas realistas e sustentáveis para, tipo, mudar de vida financeiramente, assim? Bom, Falando, né, nessa organização familiar, falando nesse planejamento. Como é que eu crio uma meta realmente sustentável? Bom, de novo, isso vai muito da realidade que cada um tá no momento, né?
E da onde quer chegar? Hoje, dentro do mercado, como ele tá, a pessoa não tem muito um teto de onde ela pode chegar dentro de um ano. Eu posso simplesmente postar um vídeo sem querer viralizar, a marca começar a me chamar e eu sair de zero para ganhar 50 mil por mês. Então a pessoa não tem muito um teto hoje. Sim. Não existe mais esse negócio, tipo, eu vou entrar numa empresa, daí eu vou ganhar R$1.000. Daí no ano seguinte eu vou ganhar 2, no outro eu vou ser promovido, eu vou ganhar 5, 10, e aí daqui 40 anos eu vou ganhar 30 mil, um exemplo. Não existe isso mais. Hoje eu posso simplesmente sair do zero a ganhar milhões por mês, tipo, meio que de qualquer jeito. Então eu acho que essa questão, mas vamos sem considerar essa variável que hoje em dia a gente tem, eu acho que o conceito de criar metas específicos é começar pelo básico. O que todo mundo quer fazer? Tá, num geral. A maioria vai querer ter pelo menos um filho. Dá um exemplo, quero ter um filho. Tá, eu preciso me programar para isso. Eu quero ter, não tenho a minha casa, eu quero ter a minha casa. E eu quero encontrar um lugar para morar. Porque tem esse ponto também da gestão financeira que nem tudo é sobre dinheiro. Por exemplo, eu tenho que comprar minha casa assim, assado, mas esse imóvel não compensa porque ele não vai me gerar lucro. Cara, nem tudo é sobre dinheiro. Muitas vezes é só uma realização pessoal e tá tudo bem. O problema é o momento que tu vai fazer isso, que não pode ser o errado. Então tu só precisa entender o momento de realizar esse sonho. Não é errado, mas precisa entender o momento de realizar isso e a forma como fazer isso dar certo. Pra tu ter o mínimo de impacto como um todo. Quero ter uma casa, eu quero poder viajar e eu quero poder me aposentar. Ponto. Isso são os pontos principais que o cara tem que pensar obrigatoriamente. E aí dentro disso, eu acho que especificidade é um ponto muito importante. É eu colocar um número e eu colocar prazo, deadline, é o mais importante. Sonho é uma coisa que... Isso. Sonho é uma coisa que eu fico imaginando. Meta e objetivo é um sonho com prazo. Isso. A meta ela é um sonho com prazo. Eu tenho um prazo de validade para realizar isso. Eu não posso me comprometer com outras coisas antes de realizar isso que eu tenho para fazer. Tipo então, assim, até o final do ano eu quero, sei lá, ganhar R$2.000 a mais do que eu já tô ganhando hoje. É isso aí. O meu deadline é final do ano. Show. O meu deadline é final do ano. Eu preciso colocar esse prazo para as coisas acontecer. Né? Então, tem até um método específico que faz essa parte de planejamento, que é o método SMART, que é o mais comum que tem. Que aí tu traz essa parte de especificidade. Eu tenho que ter uma métrica de como medir. Eu preciso ter uma razão que eu tô fazendo, tempo, vou fazer para alcançar a meta. Isso. É o método... Até no e-book do Jade que a gente já trouxe ele aqui no podcast. É o mais simples que tem, assim, não tem erro. Porque não precisa, glamourizar tanto as coisas, sabe? Uma coisa simples, assim, vai resolver. Vai resolver o problema. Total, muito bom. Então, uma meta mensurável, né? Isso. Luiz, se tu tivesse um filho hoje, o que tu passaria de ensinamento pra ele nessa área? Tu comentou que teus pais te deram um livro. Tu faria a mesma coisa? É tipo um princípio sobre vida financeira. Ensinaria ainda mais pequeno para os nossos ouvintes que têm filhos, né? Legal. É uma pergunta bem, bem interessante, mas não necessariamente... Acho que, claro, o conhecimento ele é muito importante, mas tem um ponto que meus pais me fizeram entender muito cedo e eu acho que foi o que fez a diferença, independente do livro. Que é o que eu ensinaria pro meu filho. Entender o valor das coisas. Quanto custa? Então, por exemplo, assim, eu vou dar a mesada lá de R$100, ele vai ver que com R$100 ele não compra absolutamente nada. Show. E aí ele entender que, tipo, ele vai demorar um ano juntando aquele dinheirinho, se esforçando, fazendo tarefa, cortando grama. Exatamente. Ele entender esse valor das coisas, ele entender que a escola de R$1.000 dele custa o salário, vou dar um exemplo, custa o salário mínimo de gente que trabalha o mês inteiro. Muitas vezes. Então essa percepção de valor faz com que... Hora de trabalho do teu pai, hora de trabalho da tua mãe. Isso faz com que a criança, o jovem, o adolescente, ele tenha a percepção de valor, ele fique menos mimado em relação às coisas. Por mais que a pessoa venha de uma realidade que já nasceu melhor, ela entender esse valor das coisas faz com que ela coloque mais o pé no chão, faça uma gestão financeira mais consciente, consiga ter esse pensamento de longo prazo, essa perseverança como um todo. Eu acho que esse é o princípio principal, é entender o valor das coisas. Muito, muito bom. Nossa. Então tu não daria tudo que a criança pedisse, assim? Não, com certeza não. Ninguém ensinar de outra forma. Não, tem que ensinar ela a conquistar, no caso, né? É a forma mais difícil, só que é a forma que ela mais vai se sentir realizada fazendo isso. Eu posso falar por mim, porque eu comecei a trabalhar com 12. Então, eu não era um trabalho de 8 horas, tá? O pessoal não achar que eu trabalhava muito, mas eu auxiliava minha mãe no restaurante com 12 anos, eu fazia uma coisa que outra, mas eu já estava envolvido com alguma coisa. E isso fazia com que eu tivesse esse senso de responsabilidade
E dessa forma eu conseguisse entender o quanto eu tinha que trabalhar para poder ter as coisas. Eu acho que esse é o ponto principal como um todo. Perfeito. Tem, Luiz, uma pergunta aqui que a gente recebeu no Instagram, que é como empreender do zero? Tipo, como se organizar financeiramente para empreender? Legal. Primeiro eu vou falar de um ponto sobre empreendedorismo que hoje a internet vende muito forte, que é todo mundo tem que empreender. Eu discordo. Eu não acho que todo mundo é obrigado a empreender, ninguém é obrigado a abrir uma empresa. Tu pode sim seguir uma carreira em algo que tu goste tranquilamente. Isso não precisa ser motivo para tu ter que abrir uma empresa do zero. Muitas vezes tem uma área que tu gosta muito de trabalhar e tu precisa seguir carreira, e isso é o que vai te deixar, isso é o que vai te alegrar mais, vamos dizer por assim. E não só isso, mas às vezes tu não tem a aptidão para ser um empreendedor. Não é algo que tá no teu coração de fazer isso. Então, primeiro ponto, não vai nessa da internet, tipo, eu sou obrigado a empreender, a ser um líder, a ter gente contratada. Não precisa disso. É porque virou até modinha, tipo, tu zoar quem é CLT, cara. Isso, Tipo assim, tipo, nossa, tu é CLT. Tipo, eu nada a ver, mano. Cara, como tu Sim, é? daí é muito engraçado, porque daí fala a pessoa que começou a empreender agora, que tá quase endividado tentando empreender, pra um CLT que ganha 100 mil reais por mês. Vai falar isso pro cara que é ruim trabalhar? Uhum. Ele só escolheu o trabalho certo. O ponto é, se tu escolher o trabalho certo, entender oferta e demanda, tu pode trabalhar CLT e ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro, com vários benefícios trabalhando, com até uma estabilidade que empreendendo não teria. Podendo viajar, podendo fazer um monte de coisa e não vai mudar em nada a tua vida. Então, assim... E até tu entender a tua própria personalidade, né? Tem gente que não tem essa personalidade de empreender, de querer, de buscar. Tem gente que, cara, tá tudo... Eu Não só se sente quero ficar realizado. sentado, Exato. fazer o que... Não, tá Eu, tudo de certo. certa forma, eu sou um empreendedor também. Só que o ponto é que, assim, ó... Tem uma frase que eu vi esses dias que é muito engraçado. O cara sai do trabalho das 9 às 5 pra trabalhar 24 horas sendo empreendedor. Então, tipo, tu sai da escravidão que todo mundo fala das 9 às 5, mas tu trabalha mais que todo mundo até fazer pelo menos dar certo, e que não é tão rápido Até às assim. 11 da noite trabalhando. É, tipo, tu não tem horário pra fazer as coisas, então isso é uma coisa que faz total comparação. Mas se eu tivesse que começar do zero, eu acho que um ponto que hoje as pessoas pecam muito é justamente a parte financeira. A pessoa não sabe fazer gestão financeira PJ. E isso é o que faz muitas empresas quebrarem, é gestão financeira de empresa. É o primeiro ponto que eu olharia, porque ideia de negócio, ideias inovadoras, startup, tecnologia, tudo tá aí. Então, tipo assim, tu pode ter qualquer ideia que vai dar certo. Esse não é o problema, falta de ideia. É a falta de planejamento financeiro para a empresa. Isso é o que eu vejo muitas pessoas não sabendo planejar. Então, Ou até misturando com a organização pessoal, isso, né? organizando PFPJ, não, isso aí não existe. Então, buscar o conhecimento de planejamento e gestão financeira da empresa, PJ, que é uma coisa completamente à parte Tu do tem um mundo da pessoa contador, física. tu tem um imposto, tu tem É, coisa diferente. cara, é muito complicado. Um imposto errado que tu paga, pode tomar uma multa aí de 100, 200, 300, 400% em cima daquilo que tu deve. Meu, é muito complicado. Então, E sendo bem prático, assim, por onde a pessoa começa a construir esse conhecimento, a buscar esse conhecimento, contrata alguém. Tipo, eu tenho uma ideia top, velho. É isso. A gente empreendendo aqui. Então, na verdade, hoje em dia eu sou muito defensor de a pessoa ser autodidata, no geral. Eu acho que de início, principalmente se a pessoa tem zero investimento pra fazer, cara, hoje na internet tu tem 1 milhão de conteúdos de graça pra tu olhar, assim. Tu não precisa ir atrás de um profissional. Obviamente, pô, meu negócio tá começando a andar, tá faturando, as coisas estão acontecendo. Aí tu vai buscar um profissional e vai contratar um profissional que vai resolver esse problema. Tu vai ter que ter um financeiro na tua empresa que entenda bastante disso. Não economize em contratar um profissional. Assim, porque é ele que vai te dizer o quanto tu pode gastar, o quanto tu pode se alavancar na empresa, se endividar na empresa, para tu poder fazer o negócio crescer. Então, essa pessoa é o que vai... Uma pessoa inteligente no financeiro vai fazer a empresa crescer muito rápido. Perfeito. Luiz, e o que diferencia uma pessoa que prospera financeiramente de alguém que vive estagnado? Independente do que ela escolheu, se foi a carreira, se foi empreender, enfim, o que diferencia esses dois perfis de pessoa, assim? Legal. Eu acho que... Deixa eu pensar. É que assim, hoje a gente tem vários livros, né, que falam sobre modelos mentais, aí tem o Mindset, tem Napoleon Hill, tem Segredos da Mente Milionária, tem muitas coisas. Mas eu tenho um livro que eu peguei recentemente e que fala muito sobre isso, que o nome do livro é Garra. E essa é Garra é o nome do livro, né, que em inglês é Grit. E Garra é uma mistura de paixão e perseverança.
E é uma professora, psicóloga e pesquisadora, que ela era professora num colégio lá nos Estados Unidos e ela metrificou o sucesso das pessoas. Então ela olhava pessoas que tinham inteligência social, QI, dinheiro já, pessoas que tinham dons, talentos, habilidades. Ela colocou uma série de métricas. Legal. Inclusive ela tinha, se eu não me engano, eu não vou saber dizer correto, mas ela tinha uma filha que ela era meio superdotada, assim. Só que esses fatores não determinaram o sucesso da pessoa. O que determinou foi a garra. Todas as pessoas que talvez tinham menos do que esses aqui, foi o fator pré-determinante para o sucesso da pessoa. Que é o comprometimento com os meus objetivos de longo prazo. Não é por um dia, não é por uma semana, não é por um mês, é por anos. É eu fazer a mesma coisa por anos. É a constância. Então essa garra de perseguir, quando bate na porta e não dá certo, eu bater em outra, até eu perfurar a barreira. Então a garra é o que faz a pessoa ter essa mentalidade de sucesso. Quem não tem, não consegue chegar. Garra. Uau. Eu acho Seria que essa força de vontade. não necessariamente essa mentalidade, eu preciso visualizar as coisas e tal. Isso também influencia, só que isso é um ponto mais... Sangue no olho. É o sangue no olho do negócio, entendeu? Só que isso tem muito a ver também com a questão do esporte. Então eu faço esse paralelo porque foi uma coisa que me ajudou muito a ter essa mentalidade de garra, entendeu? Muito bom. Tu tem Eu acho que é isso. eu acho que pra gente finalizando, assim, tu tem alguma dica de, talvez, que realmente te ajudou, pra quem é leigo nesse assunto de canal de YouTube, sobre esse assunto, um livro que tu lembre, a gente depois pode até pedir umas fotos de uns livros pra gente postar no Instagram, pra alguém que quer só realmente começar a organizar essa vida financeira. Quer aprender mais, enfim. Gostou desse assunto, quer aprender mais. Até se tu quiser falar, tipo, tu quer sobre finanças no exterior. Começa a ouvir esses caras, sabe? Tá. Vamos lá, vamos falar primeiro sobre economia. Eu acho que é um livro obrigatório para absolutamente todo mundo, da pessoa que tem mais conhecimento, ao menos, né? Se não leu. É de um economista austríaco, o Ludwig von Mises, que se chama As 6 Lições. É um livro obrigatório para todo mundo tem que ler esse livro. As 6 lições. Exatamente. Daí, enfim, tem outros livros bem legais também, que querem aprofundar um pouquinho mais da história econômica como um todo, e entender o que aconteceu, também porque que teve as alterações de preferência temporal da época que tinha o padrão ouro, por exemplo, e depois quando se tornou a economia baseada no crédito. Frederic Bastiat é um nome muito bom para se ler os livros, eu li. É um economista e a linguagem dele é bem simples, por incrível que pareça. Eu não achei difícil de ler o livro dele. Então, nessa parte de economia como um todo, eu focaria nesses, que é simples, vai falar de forma bem aprofundada e de assuntos que todo mundo precisa saber. Sobre planejamento de longo prazo, estruturação, entender o que eu quero da minha vida como um todo, o Morra Sem Nada, sem dúvida, foi o melhor livro que eu li de planejamento. Mas não pra começar, né? Que nem deixou claro isso. Assim, se a pessoa já tem um conhecimento meio básico, já consegue ler, porque o que acontece? A tese do livro é que eu preciso morrer sem ter nenhum centavo na conta. Então, por isso que é meio complexo de falar, porque tem gente que pode interpretar errado, mas no livro ele tenta deixar bem claro isso. Então, a não ser que a pessoa queira levar pro lado errado, não vai ser tão difícil de a pessoa fazer certo. Ele mistura planejamento de longo prazo, sacrifício, com a questão de satisfação, alegria e felicidade, e saber utilizar o dinheiro. Até onde eu preciso ganhar dinheiro? Eu preciso de tudo isso que eu tô querendo ganhar para viver a vida que eu quero? Perfeito. Porque, a gente começa a ganhar mais, quer ganhar mais. Mas qual é o meu teto? Pra quê também, né? Pra quê? Qual é o meu teto? Eu preciso. É o meu suficiente para fazer aquilo que eu quero fazer. Quer curtir com a minha família, quer viajar, quer dar uma festa legal, enfim. Então ele trata com muito equilíbrio dentro do livro, sem esse negócio de ficar dando um monte de regra e tudo mais. Então esse é um livro que eu recomendo demais para as pessoas lerem. Eu acho que só esses livros elas já vão conseguir ter uma noção muito boa, assim, do que fazer. Eu adorei que fugiu do óbvio, assim, os mais falados. Porque dos segredos da mentira. Eu já li todos esses livros óbvios e eu não acho ruim as pessoas lerem, eu acho bom até para elas se entenderem um pouco. O autoconhecimento é importante, a gente sabe disso, para elas se entenderem os modelos mentais que se tem. Mas ela não vai resolver a parte prática da vida das pessoas. Show. E muito menos vão resolver o conhecimento que elas precisam ter obrigatoriamente sobre economia para resolver o problema, que foi o que eu comentei. Saber de oferta e demanda, será que não é importante?
Aí eu trouxe vários pontos do porquê era importante atender um conceito tão básico econômico. Perfeito. E algum canal no YouTube ou documentário, alguma coisa assim? Tem um canal... Não rico, não? Cara, o canal do Bruno Perini é um canal que eu acho ele super equilibrado, falando, gosto muito. Podem assistir à vontade, todos os vídeos dele são muito bons. E tem um cara que ele é bem impopular, eu acho que provavelmente ninguém vai conhecer do que eu tô falando, mas é Renaud Adorno, o nome do cara. Renaud Adorno, professor Luiz Fernando Roxo também, são macroeconomistas, falam bastante sobre mecânica monetária, financeira, como funciona o dinheiro no mundo, por que o dinheiro gira de tal forma, por que a dívida do Japão influencia no mercado. Cara, tem vários assuntos bem interessantes, bem legais, que são relevantes para o mundo e que talvez as pessoas gostariam de entender. São curtos, na verdade, tipo, se eu não me engano, tem no YouTube e tem no Spotify, e é tipo 10, 15 minutos do cara falando sobre um assunto complexo de forma didática. Então, cara, nota 10 pro cara. E podem escutar que não tem erro também. Eu acho que esses dois já tá mais do que suficiente. Show. Tem muito conteúdo. Pra fechar, então, eu gostaria que se tu pudesse deixar um conselho financeiro, qualquer coisa que venha no teu coração, assim. Pra terminar. Isso aí, com chave de ouro. Conselho financeiro? Isso. Eu acho que dinheiro é uma coisa que é muito mais importante do que a gente imagina, do que a gente tem capacidade de perceber isso como um todo. As decisões financeiras que a gente toma impactam o hoje e o amanhã como um todo, então impacta o agora e o amanhã. E se eu pudesse dar um conselho para um pouco de fuçar na internet, investe em si mesmo, que é o que mais vai gerar resultado no curto prazo, principalmente. E é o que mais vai te fazer se desenvolver, sair dessa zona de conforto e pagar um pouco mais o preço, porque tu vai se sentir mais autoconfiante também. Investir em si mesmo. Poxa, eu vejo que hoje eu tenho um conhecimento que eu não tinha, então eu consigo fazer tal coisa que antes eu não conseguia, aplicar isso, e ir aplicando uma coisinha de cada vez. 1% melhor ao dia é melhor do que nada. Uau, perfeito. Muito bom. Que aula, né? Nossa. Que aula. Gente, muito obrigada, Luiz. Obrigada por esse tempo, pelo conhecimento disponibilizado. E eu tenho certeza que não só a gente aprendeu, mas os nossos ouvintes aprenderam muito. Muito obrigada mesmo por esse tempo. E se você aprendeu, comenta aqui qual foi a maior virada de chave que o Luiz colocou aqui pra gente. E compartilhe com quem precisa ouvir essas verdades, né, tão importantes e transformadoras, né, sobre a nossa vida financeira. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Se inscreve aqui no nosso canal, segue a gente no Spotify, siga a gente no Instagram e siga o Luiz também, o @ dele a gente vai colocar ali também, tá bom? Muito obrigada e até o próximo episódio.